Vocês já estão prontos para a próxima palestra do professor Eduardo Oliveira. Ele já está aqui pronto para começar. Vou passar a palavra para ele já imediatamente, não sem mais delongas, e agradecer inicialmente, claro, com o professor Eduardo ter topado participar desse evento voluntário. Para nós é sempre de extremo valor um profissional da área vir aqui compartilhar tempo e conhecimento. Isso não tem preço para a gente. Então, eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui ansiosa para ouvir a sua fala. Então, professor, fica à vontade, a fala é sua, o evento é seu. Vamos encerrar nossa semana. Obrigado. Obrigado pelo convite, Bira. Acho super importante a gente fomentar essa troca o tempo todo na comunidade brasileira e, principalmente, a troca de conhecimento, né? E a oportunidade que a gente tem de pegar pessoas jovens que estão começando, alguns aqui eu conheço, e sei que são pessoas bem engajadas no assunto. Eu vou compartilhar aqui um material, eu sei que vai ser uma responsabilidade agora, depois da Andréa, fazer alguma coisa que vocês achem boa, mas vamos embora. Então, cadê? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Ok. Então, vamos lá. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Eduardo Oliveira, eu sou designer, eu sou mineiro, mas sou radicado aqui em Recife. Já moro aqui desde o início da década de 80, tem um tempinho, né? A barba branca já dá para ver. E sou formado em design, tenho um mestrado em design e trabalho com design digital tem um tempão. Inicialmente comecei trabalhando com design mobile. E até para quem não está me vendo, eu sou um homem branco, loiro, com a barba branca. E estou aqui falando com fundo aqui com a textura de pedra. E estou usando um óculos de armação preta com a camiseta preta. E o que eu trouxe para vocês hoje é um pouco de algumas práticas de planejamento para soluções estratégicas em problemas complexos. Tá? Então, antes da gente começar a falar sobre as práticas propriamente ditas, eu vou começar falando um pouco sobre a questão da complexidade. Por exemplo, várias soluções, várias coisas que a gente trabalha no dia da gente, ou coisas que a gente utiliza no dia a dia da gente, são coisas extremamente complexas. Né? Um poste com fios elétricos, fios de telefonia, fibra ótica e vários equipamentos são coisas altamente complexas, envolvendo equipamentos de engenharia, hoje em dia, muito avançados, e outros nem tanto. Então, sobre a complexidade, o Don Norman ele traz um ponto interessante, que é o seguinte, que ele diz que a complexidade faz parte do mundo, mas não deve ser confusa. Né? A gente pode aceitá-la sem acreditarmos que é assim que as coisas devem ser, se acreditarmos. Ele faz essa diferença entre a complexidade e a questão das coisas serem confusas. Porque nem tudo que é complexo é difícil de usar, né? E nem tudo que é confuso quer dizer que tem que ser complexo. Pode ser uma coisa super fácil e ela pode ser altamente confusa. Por exemplo, existe a necessidade, por exemplo, de um avião ser uma coisa altamente complexa, né? Você tem elementos relacionados à segurança, você tem elementos relacionados à navegabilidade, à usabilidade, você tem alguma coisa ali que está oferecendo um clima para os pilotos pilotarem da maneira mais adequada, os equipamentos dando feedback o tempo todo da maneira mais adequada também. Então, isso aqui é uma complexidade necessária, e a gente aceita que isso aqui seja complexo. Alguns terminais, por exemplo, de telecom, eles são altamente complexos e confusos, principalmente para quem não entende nada da área, mas quando a gente olha para os componentes, os nubes, os plugs, etc., a gente não sabe exatamente o que eles fazem, mas a gente entende como eles funcionam, né? Então, perceba que eles são complexos, mas eles não são confusos em relação ao uso, mas apenas em relação ao que faz o quê. Que é uma coisa altamente especializada. Mas, da mesma maneira, de antemão,
quando nós visualizamos aplicativos que nós utilizamos no nosso dia a dia, como o iFood, um Uber, ou qualquer solução dessas que utiliza mapas, a gente, então, no primeiro momento, a gente não costuma refletir sobre a complexidade que é uma aplicação dessa, tá fazendo uma geolocalização e de que maneira isso aí funciona por baixo dos panos. Muitas vezes a gente só vai fazer algumas conexões entre o mapa, a aplicação, como vai ser o design, e esse tipo de coisa já está tudo implementado, aquela coisa já funciona, né? Então isso para a gente é muito simples e muito usual. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem que projetar para esse tipo de coisa, quais são os itens relacionados a isso? Muitas vezes nós não nos deparamos em relação a isso, principalmente em relação à complexidade. Então, o que acontece é que, quando a complexidade ela é inevitável, quando ela espelha a complexidade do mundo, né, ou das tarefas que estão sendo feitas ao nosso redor, ela é, de alguma maneira, desculpável. A gente entende que ela vai ser assim complexa, né? Ela é compreensível e passível de aprendizagem. Mas quando as coisas estão complicadas, quando a complexidade é o resultado de um design ruim ou de passos completamente arbitrários, sem razão de ser, então, esse resultado ele é desconcertante e pode ser muitas vezes frustrante para as pessoas que estão utilizando. Então, a gente parte do princípio que o bom design é a gente proporcionar essa experiência, né, realmente mais desejável e prazerosa, né? Então, um exemplo. Há um tempo atrás, como diz a Priscilla Rogers Sharp, que são as autoras daquele livro Design de Interação, ela cita um exemplo claro ali no livro delas, que diz o seguinte, que antigamente os controles remotos de videocassete, televisão, eles eram muito mais complexos e todas as funcionalidades estavam ali no aparelho do controle remoto para a gente utilizar. E hoje em dia, esses controles remotos são altamente minimalistas em relação ao que a gente tinha, né? Então, a gente sabe que a gente tem uma interface física ali e a gente passa a ter essa interface na tela. Então, a gente começa a transpor isso de outra maneira. O nível de complexidade ele começa a ser diferente. Um passo interessante em relação a isso, para nós designers pensarmos em relação à complexidade, se dá muitas vezes em relação ao processo que a gente utiliza, né, de desenvolvimento, o nosso processo criativo, né? O Gerhard Frick, ele diz que, na pesquisa dele, ele identificou que tem aproximadamente 3 tipos, assim, digamos, de grupos de designers. Os primeiros são aqueles que usam um processo altamente intuitivo, né? Então, esse processo altamente intuitivo, às vezes, ele parece meio como uma barata tonta, que é onde você está sendo direcionado muito por instinto, muito pelo feeling. Algumas vezes, esses métodos, essa coisa mais formal, ela é utilizada com menos ortodoxo, digamos assim, mas eles são capazes de chegar numa solução boa, né? Porque essa experimentação e essa experiência faz com que eles saibam um caminho, às vezes, um pouco mais assertivo. Outro tipo de design é aquele mais super ortodoxo, aquele cara que é o straightforward, justamente no processo. E isso aqui traz um problema, porque a gente acaba tendo um monte de designers que são preenchedores de canvas. E designers preenchedores de canvas, preenchedores de quadradinhos e só montadores de peça de Lego, quando eles se deparam com algum tipo de problema que está fora daquele circuito, então eles acabam gerando muitas vezes soluções que o autor considera como soluções até medíocres, né? Porque elas têm menos riqueza, já que eles estão sendo uma coisa muito ferramental, né? E o último, que são realmente os designers que fazem a mudança, eles têm esse processo formal deles também estabelecido, eles entendem como as ferramentas funcionam, mas quando eles chegam num ponto onde eles não sabem o que fazer, eles sabem direcionar, eles têm o instinto, eles utilizam muito da criatividade. Então, no final das contas, o nosso processo, quando nós nos deparamos com processos e com problemas complexos, ele requer essa experiência, muitas vezes, mas ele nos leva, muitas vezes, a arriscar um pouco em relação ao que a gente deve fazer, pensando no como a gente vai fazer. E esse como a gente vai fazer é justamente onde vem o metaprojeto. O metaprojeto é um meta-design, a capa do livro do Caio Vazão, ele diz assim, que o meta-design é o design do design. Então, o design do design seria o que em relação ao metaprojeto?
Bem, o metaprojeto, certo, ele oferece para a gente modelos de decisão do que a gente vai fazer em relação ao nosso projeto. A gente se vale de ferramentas de pesquisa, de visualização de dados, e assim ele permite com que a gente construa um mapa contextual do processo do projeto, com resultados intermediários, com possíveis soluções finais, certo? E ele acaba se tornando uma bússola orientadora para onde a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. Então, o meta-design dá uma forma significativa ao design aqui, que no final das contas é uma disciplina prática reflexiva, porque ela está refletindo o que a gente está fazendo, né? Então, ele dá forma significativa a essa atividade reflexiva, tornando-a forte o suficiente para enfrentar problemas complexos. Ou seja, a gente vai projetar de acordo com o problema que a gente está sendo exposto. E não simplesmente a gente pegar uma receita de bolo ou um passo a passo de como fazer as coisas. E em relação ao meta-design e à complexidade, um ponto que pega para a gente muito é a questão da estratégia. Porque essa estratégia é justamente o ponto que a gente pega do que a gente vai fazer o quê em cada momento, né? Então, para isso, a gente leva em consideração a estratégia de design, que ela é necessariamente diferente da estratégia de produto. A estratégia de produto, ela está regada a questões de financeiras, relacionadas a questões de marketing, questões muito mais tecnológicas de produção. E quando a gente pensa em estratégia de design, a gente está mais numa estratégia projetual de realmente a gente colocar isso no plano e definir como alguma coisa intencional. Então, o ponto importante aqui é a gente saber controlar essa estratégia, né? Até onde a gente vai, como a gente vai, por que a gente vai. Então, um objetivo aqui interessante, um ponto aqui para a gente pensar é a gente sempre tem que manter os nossos objetivos claros em relação ao que a gente vai fazer e onde a gente quer chegar. Chegou um briefing na mão da gente para a gente fazer alguma coisa, vamos analisar esse briefing e a gente vai chegar a algum lugar. E por que a gente vai chegar lá e como? O segundo ponto é a gente revisar essa estratégia constantemente, porque a gente pode pivotar em algum momento da nossa jornada o porquê que a gente vai fazer as coisas. O nosso cliente vai mudar de ideia. Eu tenho certeza que quem trabalha aqui com design nunca se deparou com um cliente mudando de ideia em cima do laço, né? Então, a estratégia ela serve justamente para isso, para a gente estar preparado assim, para quando tiver alguma mudança, o que a gente vai fazer? E agora? A casa caiu? Não, a gente tem uma alternativa, tem um plano B, a gente tem coisas que a gente pode fazer para tentar mitigar e remediar esse tipo de coisa. E por último aqui, a gente tem um envolver outras pessoas de perfis diferentes. Porque no final das contas, apesar de nós sermos os líderes, digamos assim, do processo, não quer dizer obrigatoriamente que nós vamos trabalhar sozinhos, a gente sempre está trabalhando com equipe. E essa equipe não necessariamente vão ser designers, e muitas vezes o que a gente vai definir em relação a essa estratégia pode envolver essas outras pessoas, e principalmente para a gente definir isso, essa opinião vai servir bastante para a gente direcionar o nosso modo de fazer. Então, um ponto importante que eu considero é a gente pensar e trabalhar fora da caixa. Mas esse trabalhar e pensar fora da caixa não é muito bem aquele pensar e trabalhar fora da caixa que muitas vezes a gente fala, não. O que eu defendo muito é a gente trabalhar e pensar fora da caixa, mas ainda dentro de outra caixa. Porque, no final das contas, nós temos nossas limitações e temos nossos recursos limitados para fazer tudo. Mesmo que seja em relação à questão de tempo, em questão de escopo, ou até pensar que nós, designers, muitas vezes nós nos habituamos a pensar de uma maneira muito isolada e muito passional. Então, um ponto é a gente não pensar que nesse nosso processo é como se a gente fosse o Gollum do Senhor dos Anéis tentando ali proteger o nosso precioso de tudo quanto é coisa que está ali ao nosso entorno, né? O nosso precioso, ele tem que ser compartilhado, porque no final das contas, o design ele lidera o processo de experiência do usuário, muitas vezes, mas ele não é o único responsável por isso. O time todo está trabalhando com isso o tempo todo. Quando a gente colhe os louros do sucesso, é o time todo que está colhendo os louros do sucesso. E quando o projeto fracassa, todo mundo também fracassa. Então, nesse sentido, o time ele é fundamental para a gente chegar num sucesso. O time é fundamental para a gente entender o que nós devemos fazer e como nós devemos fazer, e nossa interação. Hoje em dia, dentro das práticas mais modernas de desenvolvimento de software, nós temos o ágil, né, que fala muito em relação às metodologias de gerenciamento de demandas e gerenciamento de equipes. E o ágil, ele preza por isso. O ágil, ele preza por essa interlocução, por essa interação com as pessoas.
E, por último, aqui, em relação a práticas de planejamento, né? Que tipos de prática de planejamento a gente pode utilizar para evoluir isso e para a gente pensar como é que a gente pode utilizar isso aqui no planejamento estratégico, quando nós nos deparamos com problemas mais complexos, né? O primeiro ponto é a questão da análise de requisitos. Existe alguns papéis hoje em dia das empresas e nos mercados, como um papel já antigo, que é o do analista de negócios, ou um papel mais moderno, como gerente de produto, que tem essa análise de requisitos na mão deles. Mas muitas vezes os designers eles trabalham com requisitos específicos para eles, ou às vezes eles fazem o papel de gerente de produto. Então, quando a gente se depara com o briefing, a gente muitas vezes fica pensando, poxa, aí, o que eu vou fazer, para onde eu vou, dentro desse calhamaço inteiro aqui, dentro desse universo do problema, por onde é que eu começo? Então, apesar de nós termos um mecanismo super intrincado, um mecanismo, às vezes, onde componentes diferentes e pesados estão se conectando uns aos outros e a gente não tem muito domínio de como a gente faz isso funcionar, né? Eu trago aqui 4 pontos aqui que podem ajudar vocês em relação a isso. O primeiro é a questão do contexto de projeto, certo? É fundamental a gente não ser dogmático em relação ao que a gente está fazendo, é fundamental que a gente avalie cada coisa da sua maneira. O segundo, em relação às alternativas. Então, quais são as alternativas e a avaliação das alternativas ao teu projeto, ao teu produto? Isso aqui pode te ajudar justamente a você enxergar maneiras de fazer as coisas. 3, em relação a quais são as funcionalidades que você tem que entregar ali dentro do teu produto em relação aos requisitos, né? E 4, os atributos de performance. Muitas vezes, nós estamos habituados muito a projetar, desenvolver, implementar alguma coisa, mas a gente não pensa muito na questão de que, como é que eu vou saber que aquilo que eu projetei teve sucesso? Quando é que eu vou saber que esse meu design aqui, ele foi eficiente, efetivo, e as pessoas estão tendo algum tipo de satisfação em relação a isso? Então, esses atributos de performance podem ser justamente as métricas que a gente pode estabelecer para elencar esse tipo de coisa. O segundo ponto é a questão da análise de funções. Essa análise de funções, ela diz respeito ao nosso pensamento mais sistêmico. Isso fala muito com o que a professora falou antes, em relação a... Eu trago aqui um exemplo em relação a um simples fato de ação da gente lavar roupa. Normalmente nós temos inputs, nós temos uma função e nós temos um output. Então, as roupas sujas aqui, elas vão entrar na máquina de lavar, vai acontecer alguma coisa ali, certo? E, de alguma maneira, a gente vai ter um output que vão ser as nossas roupas limpas e água que vai sair com sujeira. Mas o que acontece ali dentro daquele processo? Aquele processo é transparente para a gente? Ou, no final das contas, aquilo ali acaba acontecendo dentro de uma caixa preta? O que a gente tem que fazer é expandir e abrir essa caixa preta, certo? Que é o quê? A gente conseguir enxergar essas funções e as microfunções dentro de uma função maior. A gente sabe que a máquina de lavar ela tem uma função de lavar roupas, mas a gente sabe que ela tem que enxaguar. E dentro do sistema dela de enxágue, o processo dela de enxágue, ela tem operações. Dentro do processo dela de lavagem, ela tem operações específicas em relação à lavagem. E da mesma maneira em relação à centrifugação e em relação a secar. Então, o que a gente faz para entender e quais as melhores abordagens para a gente entender como dissecar essas funções? O ideal é justamente a gente pensar no passo a passo. A gente pensar em fluxogramas, pensarmos em termos de... nós temos uma função, nós temos algumas features do nosso produto, então vamos pensar em coisas menores. Não o todo simplesmente, mas porque no final das contas a gente não vai entregar o todo de uma vez só. O que a gente faz é entregar as coisas aos poucos. E essas coisas aos poucos, no final das contas, elas chegam num volume maior. Que isso tem uma relação com a terceira prática aqui, que é a prática do dual track. O que seria essa prática do dual track? Bem, normalmente o designer ele já pensa e ele já trabalha de uma maneira em relação ao dual track, porque ele tem um espaço de concepção dele em relação ao problema e ele tem um espaço relacionado à solução. Esse espaço relacionado ao problema é onde ele vai analisando aos poucos os problemas. Então, em relação ao exemplo que eu citei, por exemplo, da máquina de lavar,
Então, o que aquela máquina de lavar ali ela começa a fazer? O que é necessário para ela começar a funcionar? Qual é o primeiro passo? E a partir daí nós vamos detalhando esses problemas e a gente vai elencando uma solução para cada pequeno problema desse, cada coisa dessa, para no final das contas a gente ter uma máquina de lavar completa. Mas a gente pensa nesses componentes aos pedaços. O Martin Kagan, ele propõe um sistema de dual track, onde a gente tem um track de descoberta contínua, que é o famoso discovery contínuo, que está entrando em paralelo com a entrega contínua também. E o que a gente tem é uma população de uma informação para a gente através desse objetivo, e nós temos esses pequenos pedacinhos que seriam relacionados a sprints de desenvolvimento. E essas sprints de desenvolvimento, elas vão ajudar a gente a pensar como a gente vai projetar o nosso design para a gente poder encapsular isso em pequenas sprints, em pequenas jornadas, e isso vai fazer com que a gente torne esses problemas para a gente, no final das contas, menos complexos. Porque a gente consegue deixar isso mais palatável, mais pautável, e principalmente dentro de um processo de design, a gente consegue deixar isso aqui mais testável. Porque no final das contas, dentro do processo de design, não é só desenvolvimento e criatividade, a gente tem um teste, a gente tem uma validação, que pode ser com pessoas, com usuários ou com clientes. Número 4 aqui é interação com o time, mais uma vez, mas aqui em relação, eu trago uma provocação para vocês em relação a um processo de design, a gente pensar como donos e líderes aqui do processo, visualizando que a gente não vai agir o tempo todo sozinho dentro das 4 camadas aqui. Né? Então, pensando numa forma assim de duplo diamante, é a gente conseguir compartilhar com as pessoas isso daqui, para elas participarem disso o tempo todo. Você vai participar de uma pesquisa, você vai fazer uma pesquisa, não faz a pesquisa sozinho, chama aquele cara de desenvolvimento, de repente, que pode te ajudar ali para participar da pesquisa contigo. Eu tenho que fazer uma pesquisa etnográfica na rua, eu vou fazer uma análise de uma lanchonete, como é que a lanchonete funciona. Junta a turma toda, vai fazer um lanche na lanchonete. Faz cada um ali, dentro do seu perfil diferente, dentro do seu ponto de vista diferente, conseguir participar daquilo. Então, são práticas assim de você pegar e começar a chamar o time todo para participar contigo, de você tornar a coisa muito mais colaborativa, porque você não está trabalhando sozinho. E aqui na prática 5, a questão do iterativo e incremental. Porque o processo de design, ele é iterativo, né? Todo esse processo, como eu mostrei ali anteriormente do duplo diamante, chega no finalzinho, ele não acaba ali. A gente tem outro duplo diamante, depois a gente tem outro. E assim na sequência, isso é um processo iterativo. E a gente continua avaliando tudo que a gente está fazendo o tempo todo. Principalmente porque os nossos usuários, eles podem chegar para a gente e dizer que não gostou em algum momento lá na frente, e a gente vai ter que voltar para a prancheta para, de repente, replanejar isso em algum momento. Então, para isso, a gente tem, de repente, alguns ciclos onde nós temos problemas gerais, onde nós quebramos isso em subproblemas, para ficar a coisa menos complexa, e a partir daí a gente trabalha com subsoluções, justamente também para diminuir a complexidade da coisa, para a gente conseguir validar melhor e a gente propor uma solução maior na sequência. E a partir daí a gente volta novamente para o ciclo. Então, esse ciclo também ele serve para a gente diminuir a complexidade das coisas. Já em relação ao planejamento, a gente considera que algumas atividades legais para a gente fazer em relação a isso é ativamente a gente pesquisar e revisar os requisitos da gente. Para a gente ter certeza que aquilo que a gente está fazendo está o mais palatável possível. Sumarizar a informação do problema em requisitos claros e priorizá-los. A questão da complexidade das coisas, a priorização vai facilitar muito para a gente. Porque a partir daí vai facilitar da gente estabelecer marcos de coisas mais complexas e, de repente, essas coisas serem desenvolvidas com coisas menos complexas, para a partir daí a gente conseguir entregar mais e melhor. O último aqui, não suprimir as primeiras ideias, mas não se apegue a elas. Ou seja, aquela ideia inicial que a gente está tendo ali, a gente consegue saber de alguma maneira que ela é uma boa ideia. Mas, às vezes, a gente não sabe se ela é a ideia certa ou não, e a gente só consegue saber isso a partir, justamente, de uma fase de validação. Então, mas isso não quer dizer que, de repente, a gente não vai deixar aquela ideia lá suprimida, aquela ideia esquecida. Mas a gente também não vai pegar ela e levar ela para o resto da vida, não é um casamento. Nem casamento a gente leva para o resto da vida, às vezes, na verdade. E o Don Norman, para finalizar aqui, ele traz justamente uma coisa interessante em relação ao gerenciamento de complexidade.
O primeiro ponto que ele traz aqui é a relação da aceitação da complexidade. A gente acertar que a complexidade ela pode fazer parte da vida da gente, ela faz parte do nosso processo. O segundo ponto aqui é o dividir e conquistar. Esse dividir e conquistar, ele fala muito com a questão de quebra de requisitos e diminuir funcionalidades e pedaços menores para justamente a gente conseguir deixar isso numa complexidade menor. O just-in-time learning é a gente pegar e pensar que o que a gente vai aprender, a gente vai aprender tudo simultaneamente, e a gente não vai aprender de uma vez só. O nosso aprendizado e a nossa pesquisa, ela é contínua, ela acontece o tempo todo. A gente entender e não memorizar. O que é que ele quer dizer com isso? Que é a complexidade, ela traz para a gente um ponto onde a gente tem que entender e aprender como é que aquilo ali funciona. A partir do momento que a gente aprende como é que aquela coisa funciona, a gente não precisa simplesmente decorar um passo a passo, porque esse aprendizado vai trazer para a gente um conhecimento que vai ser válido dentro do nosso processo nosso processo projetual. Observe as outras pessoas. Muito mais interessante do que a gente pegar e simplesmente conversar com as pessoas, é a gente observar como as pessoas fazem as coisas. Não apenas em relação a pessoas usuárias, mas em relação a projetistas e pessoas que trabalham com a gente. Isso pode nos trazer insights em relação a como a gente consegue tornar essas coisas melhores. Use signifiers, affordances e constraints, que no caso aqui, o Don Norman diz isso em relação ao conhecimento tácito que a gente tem em relação ao design, as coisas que a gente já sabe, em relação às boas práticas, em relação aos princípios de design. Então, se no final das contas, a gente utiliza essas coisas aqui, vai facilitar a vida da gente, porque a gente já sabe que são coisas que funcionam, que podem diminuir nossa complexidade. E faça sinais, rótulos e marcadores para a gente sempre conseguir indicar onde essas coisas estão e como estão. E por último, faça listas. O checklist sempre ajuda a gente a identificar as coisas que a gente projetou, o que a gente está fazendo e como é que a gente faz para chegar lá. Em relação a referências, eu posso compartilhar isso aqui depois com vocês, com o Bira também, para ele passar para vocês. Em relação aqui a todas as referências que eu utilizei em relação à palestra, e obrigado pela oportunidade. É uma verdadeira aula, né? Muito obrigado, professor Eduardo Oliveira, trazendo esse conteúdo super aí contemporâneo. Eu fiz mestrado recentemente, o pessoal que for estudar e fazer pós-graduação e for estudar design, que aprofundar, vai ver que a gente vai se lidar muitas vezes com a complexidade, com problemas complexos, e muita gente está produzindo conteúdo em relação a isso. Mas foi muito legal que veio muita referência relacionada com isso também. E dicas ali, como aqueles checklists ali no final. Então, assim, conteúdo maravilhoso, professor. Muito obrigado por topar, participar e compartilhar o seu tempo e conhecimento com a gente. Eu já tenho uma pergunta que eu faço quando dá tempo para todo mundo, que é, assim, essa semana é uma semana voltada para, principalmente, o pessoal que está começando a se interessar por essa área, ou quem está migrando por essa área de design digital, principalmente. Aí envolve UX, UI, Product, Service, porque a gente sabe que nesse grande guarda-chuva aí, às vezes as técnicas só muda lá a letra e o nome, mas a gente continua trabalhando da mesma forma. Então, a minha pergunta nem é pergunta, eu peço para ti, qual é a mensagem que tu dá para essas pessoas que realmente estão começando a se interessar, que estão começando a querer trabalhar com essa área, e buscar oportunidades nessa área, e construir carreira nessa área. Que dica que tu dá, que mensagem tu deixa para essa galera que está começando? Nossa. O primeiro ponto que eu digo, que eu acho que como educador, é mais a parte do conhecimento. Eu acho que o conhecimento é fundamental, a gente nunca para de aprender. Né? Então, assim, você ser esse lifelong term, como a Andrea falou anteriormente, isso vale a pena, gente. Até porque, no final das contas, todo designer, no final das contas, mesmo que ele não seja um especialista em UX Research, ele é pesquisador. Faz parte da vida do designer estar pesquisando o tempo todo. Então, vale a pena você estar estudando o tempo todo. Né? Aprenda métodos, aprenda ferramentas, se informe sobre metodologias, esse tipo de coisa. Mas aí a segunda parte que eu digo é justamente que, apesar disso tudo, a criatividade ela é super importante. Né? A gente não pode esquecer a criatividade faz parte do cerne de ser designer. Tanto que há um tempo atrás a discussão da gente na academia era design, qual a diferença de design e arte? Né?
Então, o designer, ele tem essa coisa criativa. E a gente não pode esquecer isso daí. É a arte aplicada, a gente tem que pegar isso e sempre forçar, a gente tem que ter referência, certo? A gente tem que buscar aumentar o nosso repertório o tempo todo. Esse repertório, muitas vezes eu brinco em aula, pergunto para o pessoal, me digam aí quem é me diga um jogador de futebol famoso, né? O cara que é o cara. De bate pronto, mesmo quem não conhece futebol consegue dizer. Eu disse, tá, agora me diz aí um UX design foda. Aí o pessoal para e fica, eita. Assim, tá vendo? A gente vê o trabalho da galera, mas muitas vezes a gente não sabe quem faz, né? Então, esse tipo de evento, gente, é super importante para você começar a trocar, para você saber quem faz, para você buscar nomes, ir atrás desse pessoal no LinkedIn, então, assim, cara, me dá 5 minutos aqui do teu tempo, ou então, ó, eu vi teu trabalho muito bom, tu tem Behance, me manda aí teu trabalho para conhecer, e assim sucessivamente. Tem empresas como, por exemplo, o iFood, a Globo, entre outras, que tem um núcleo, tem um perfil, inclusive, no Instagram do grupo de design, e eles compartilham conhecimento com todo mundo. Por que não entrar em contato com esse pessoal e, ó, vamos trocar uma ideia, me diz aí uma coisa legal que vocês fizeram, me explica como é o teu processo. Não tenham medo de perguntar também, não. Perguntem bem muito. O não você já tem, então vale a pena. Totalmente, concordo plenamente com o mestre Eduardo aí que ele está falando. Faço muito isso, inclusive, de estar conectando, incomodando pessoas e trocando com muitas pessoas. Também sou muito acessível e gosto de pessoas como o professor Eduardo, que são acessíveis, como a André, que estava aqui, que são acessíveis. Eu normalmente convido pessoas que realmente já mostram um pouco desse perfil, porque eu acho que isso faz parte do perfil realmente do design hoje em dia. Essa receptividade, a gente tem que ter uma receptividade para conectar, entendeu? Facilidade para conectar, tem que ter uma intenção realmente de fazer isso, porque a gente vai fazer isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente vai fazer isso para conhecer nossos clientes, para nossos usuários, para a gente praticar empatia, então a gente vai ter que fazer. Então, isso é do nosso dia a dia. Então, realmente, não estar nunca em zona de conforto, em relação a essa questão de conhecimento, e está sempre buscando conectar com todo mundo. Não é vergonha nenhuma conectar. Existem ferramentas como o LinkedIn que servem para isso. A gente tem que adicionar a pessoa mesmo. Adiciona, aceita, não tem problema nenhum. Ali é profissional, ali é conhecimento, ali é troca, é networking. A gente estimulou muito isso aqui, professor. Desde a segunda-feira, eu dei várias dicas para o pessoal. Usem o LinkedIn bastante. Façam bastante networking, porque é isso que vai gerar as oportunidades, é isso que vai fazer a nossa rede se fortalecer, crescer, se consolidar, e a gente fazer as sinapses depois. A gente é só neurônios dentro dessa rede, entendeu? Então a gente vai se conectando com vários outros, e então a gente tem que valorizar a conexão, estimular que isso aconteça mais. Isso acontece em eventos como esse, isso acontece chamando professores, como professor, como a Andrea, como gente do mercado mesmo, que não é tão do acadêmico, ou gente mais do acadêmico que não é tão do mercado, e misturando essas duas coisas junto para fazer o evento. Então, muito obrigado, professor, por essa participação. Tem a Maitê falando aqui que essa troca sempre tem que estar aqui, né, envolvendo todo mundo, iniciantes até os mais experientes da área. Obrigado pelos elogios, Maitê. Mas a ideia é essa, justamente, pessoal, de a gente conectar, de a gente colaborar, e como eu falei, assim, colaborar, às vezes, assim, as experiências que eu tenho com colaboração, eu entendo que ela funcionou melhor quando a gente não tinha nada, não estava esperando nada em troca, sabe? Quando a gente estava fazendo assim de coração aberto mesmo para ajudar. Muitas vezes a gente está fazendo colaboração em ONGs, em ações sociais, e nesses contextos eu vi que o design pode ser muito decisivo como ferramenta, e a gente está trabalhando com o design como ferramenta também, e então a gente consegue ir mais longe, sabe? Fazer o design ir mais longe, porque a gente consegue conectar com mais força quando a gente está com uma causa voluntária, quando a gente está fazendo uma coisa com desprendimento, assim. Então, colaborem, procurem colaborar, procurem gerar conhecimento, procurem compartilhar conhecimento. A gente vive na era do conteúdo. Então, compartilhem coisas, compartilhem o que vocês leem, compartilhem as suas dúvidas, debatam com as redes, conectem pessoas. Isso é tão importante quanto a gente está construindo portfólio, quando a gente está aprendendo hard skills, ou
Isso é relacionamento, né, gente? A gente já falou isso ontem, falou isso antes de ontem, está falando isso aqui hoje, e o evento serve para isso, beleza, pessoal? Esse evento, ele não tem fim lucrativo, vai ficar gravado, todas as sessões ficam gravadas, então, a partir da semana que vem, a gente começa a divulgação nas redes sociais da disponibilização de cada dia desse gravado, tá? Para quem não conseguiu vir hoje também. Vai ter também certificado para todo mundo que pegou o ingresso lá no Simpla. Vou fazer sorteio dos livros da Andréia, que está aí. Agradeço mais uma vez a presença da Andréia. Agradeço agora a presença de todo mundo que apareceu aí. A gente teve mais de 820 pessoas inscritas nesse evento, que é um evento totalmente voluntário. E desejo um bom fim de semana para vocês. Desejo que vocês votem domingo, gente. Votem e mudem a situação desse país. Pelo amor de Deus, nos ajudem. Conscientes, pelo menos façam um movimento de ir até a urna e votar, tá? Porque eu acho que é importantíssimo. A gente teve mais de 20% de abstenção de gente que não foi votar no primeiro turno. Eu quero que essa galera vá votar. É importantíssimo, a gente precisa ir. Não adianta ficar reclamando depois em rede social, não votei, ou votei nulo, ou não sou de nenhum dos dois. Cara, vai lá e faz uma escolha. A gente precisa fazer isso, porque se você não fizer, alguém vai fazer por você. E olha, tá até minha cadela aqui do lado gritando, dizendo, é verdade, é isso mesmo. Viu? Ela não late por nada, ela tá latindo que é verdade. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos, então. Obrigado, André. Obrigado, professor Eduardo. Obrigado a todo mundo que apareceu aí. E contem com a gente sempre. Ano que vem a gente faz mais umas edições aí de Semana de Mentoria em Product Design. Já está virando uma tradição, já é o terceiro ano e é muito gratificante poder ajudar a comunidade, ajudar profissionais e ajudar todo mundo, trazendo esses profissionais de referência para compartilhar conhecimento e tempo aqui com a gente, tá bom? Obrigado, boa noite.